Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Se coloque de pé, querido, você que pode. Essa noite, uma noite de adorar ao Senhor, de bendizer o nome dEle. Convido a você, abra a tua Bíblia comigo em Salmo 46. Aleluia. Salmos de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transbordem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Número 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Amém? Ele é o nosso refúgio, Ele é o teu refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é Ele quem nos sustenta todos os dias, Ele que nos guarda. E nós estamos aqui para dizer ao Senhor que nós somos totalmente dependentes dEle, nós somos totalmente carentes da presença dEle. Por mais que cansados estejamos no dia a dia do trabalho, mas nós viemos aqui a adorar ao Senhor. Convido a você, feche seus olhos essa noite. Comece a falar com Deus essa noite. Comece a falar: Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo dia chuvoso, de frio. Mas o Senhor tem o controle de tudo, papai. Nós te damos graça porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos dado graça, Senhor. Assim como diz a tua palavra, como lemos aqui, Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É no Senhor, meu Pai, que nós nos refugiamos. É no Senhor, meu Pai, que encontramos refúgio. É no Senhor, Pai, que somos fortalecidos, somos guardados. É no Senhor, meu Pai, que temos, ó Pai, segurança, porque o Senhor nos sustém com a destra da tua justiça, Senhor. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra de toda a seta do inimigo. E nós aqui, Senhor, somos, ó Pai, mais do que agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Toma este lugar, enche-nos, ó Pai, com a tua presença neste lugar. Pai querido, venha, Senhor, sobre nós. Te convidamos, Espírito Santo, faça morada em nós essa noite. Nós cantaremos louvores a Ti. Dizemos que o Senhor é grande e poderoso para fazer muito mais do que pensamos, muito mais do que imaginamos, e muito mais, ó Pai, que vai além do nosso entendimento, Senhor. Porque o Senhor é o Deus, ó Pai, que nos surpreende todos os dias. O Senhor é o Deus que nos guarda. O Senhor é o Deus que nos sustenta. O Senhor é aquele, meu Pai, que nos guia, Senhor. O Senhor é aquele, meu Pai, que até mesmo quando dormimos, o Senhor vela por nós. Pai, perante essas portas da igreja, Senhor, acampa teus anjos ali, com espadas desembainhadas, ó Pai, para que nada e ninguém possa nos impedir de Ti oferecer a Ti o melhor, Pai. Pois o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso sustento, Pai. Quando estamos cansados, procuramos refúgio em Ti, Senhor. Procuramos, ó Pai, em Ti, Senhor, força, pois o Senhor é a nossa força. Toma-nos, ó Pai, aqui essa noite. Eu te peço, Senhor, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Esse lugar, Pai, foi feito para Te adorar. Esse lugar foi feito para bendizer o Teu nome, Senhor. E nós vamos estar aqui, Senhor, exaltando o Teu nome, Senhor. Pois preparado está o nosso coração, ó Deus, para Te adorar, para Te exaltar, ó Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Nós cantaremos, ó Pai, louvores a Ti, Senhor. Porque não existe e nunca existirá um Deus como o Senhor, Pai. Grandioso como Tu és, soberano como o Senhor é, Pai. Recebe, Senhor, nossas vidas. Recebe, Senhor,
Em nome de Jesus, ó Pai, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Oh, Senhor. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração, ó Deus, pra te adorar, te exaltar, Senhor. Preparado está o meu coração. Cante. Preparado está o meu coração, ó Deus. Sim, Senhor. Preparado está o meu coração, ó Deus, pra te adorar, te exaltar, Senhor. Preparado está o meu coração. Cante. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cante. Preparado está o meu coração, ó Deus. Pra quê? Pra te adorar, te exaltar, Senhor. Preparado está o meu coração. Preparado está o meu coração, ó Deus. Sim, Senhor. Preparado está o meu coração, ó Deus. Pra quê? Pra te adorar, te exaltar, Senhor. Preparado está o meu coração. Então o que você vai fazer? Cante. Cantarei louvores. Cante. Cantarei louvores. Cantarei louvores de toda a minha alma. Eu cantarei, cantarei
estamos aqui, Pai, para bendizer o Teu nome, Senhor, para Te adorar, para Te exaltar. Pois, ó Pai, decretamos aqui, Senhor, que o nosso coração preparado está, Senhor, para receber do Senhor, Pai, a Tua presença. Porque a Tua presença, meu Pai, vale mais do que os pratos que o inimigo tem para nos oferecer, Senhor. Nada se compara, Pai. Nada se compara à Tua grandeza, Senhor, sobre nós. Nada se compara à Sua redenção, Jesus, por nós. Se deixou ser entregado por nós aquela cruz. Derramou o Teu sangue puro e carmesim, Senhor. Muitas vezes, Pai, nós desanimamos. Muitas vezes, ó Pai, queremos parar, Senhor. Mas, Senhor, imagina se o Senhor Jesus tivesse parado, desistido no caminho. Nós não estaríamos aqui, Senhor, para cantar a Ti, Senhor, louvores ao Teu nome, em forma de gratidão ao Senhor, em forma, Senhor, de louvor a Ti, Senhor. E tudo que fizemos aqui, papai, é pouco demais. É pouco demais perto do sacrifício do Senhor. Cansaço nenhum, Senhor, se compara com a entrega de Jesus na cruz, Senhor. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Querido, seja sarado essa noite. Seja curado essa noite. Pois o Senhor já levou sobre si tudo. Toda acusação foi sobre Ele. Não há nada que te condene. Não há nada que te faça parar. A Bíblia fala, a palavra do Senhor fala: quem poderá agir? Quem poderá contra os eleitos do Senhor? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível, querido. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem pode te separar do amor de Deus? Nada pode te separar do amor de Deus. Enfermidade, cansaço, nada pode te separar do amor de Deus. Cante, diga que Ele é santo. Você saiu da tua casa, querido, para adorar ao Senhor. Se encha da presença dEle essa noite. Não se importe com quem está do teu lado. Somente adore ao Senhor. Santo, 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 Santo. Quantos, queridos, estão nos hospitais querendo apenas uma oportunidade, pedindo ao Senhor mais um fôlego de vida? E nós temos o privilégio de estarmos aqui, de adorar ao Senhor. Nós temos esse privilégio de estarmos na casa de Deus, podendo entoar louvores a Ele. Então diga para Ele quão grande é o seu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez.
Cante. É meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, E todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Cante. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Só você vai. Quão grande. Cante. É o meu Deus. Isso. eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, Cante. e todos hão de ver quão grande. Isso. É meu. Mais uma vez. Vamos. Põe pra fora. Quão. Tu és grande, Senhor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, Todos hão de ver todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande
Teu meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre a tua vida. Seja grato ao Senhor pelo fôlego de vida, querido, que Ele tem te dado todos os dias. Seja grato ao Senhor por até mesmo aquela bênção que você tanto pede ao Senhor, ainda você não alcançou. Mas seja grato a Ele. Seja grato a Ele, porque se Ele prometeu, querido, Ele vai cumprir. Mas não é no seu tempo, é no tempo dEle. Talvez você está passando pelo momento de forja. Talvez você está passando pelo momento de cuidado do Senhor. Talvez você está passando por um momento de silêncio do Senhor. Mas o Senhor, Ele não para de trabalhar por você. Eis que estou contigo todo o tempo. Eis que estou convosco todo o tempo. Todo o tempo. Por mais que eu esteja em silêncio, mas eu estou trabalhando. O Senhor está trabalhando em teu favor. Ele só está preparando o melhor para você, querido. Talvez essa porta não abriu ainda, sabe por quê? Porque não é a porta que Ele quer para você. Ele sempre tem o melhor para você. Ele sempre tem algo melhor para você. E muitas vezes não entendemos. Mas hoje não precisamos entender. Só precisamos clamar. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. E todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Cante mais uma vez para terminar. Quão grande, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o Meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Shalom. Um homem e mulher que reconhece a soberania do Senhor, que grande é o Senhor, tem grande conquista. Quando nós falamos em adorar ao Senhor, quando nós falamos em ofertar, dizimar, temos que ter a mente de conquistador. Um território que o Senhor conquistou e nos ensina através da oferta, através do posicionamento, ser generoso para com a obra dele. Abram comigo em Lucas 10, 30 até o 37, iremos ler. Diz assim na palavra: em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixando-se as feridas, derramou nela vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante?
Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá, ele faça o mesmo. O que essa parábola, ela quer dizer com a obra do Senhor, com oferta, com dízimo? Amados, quando nós somos servos do Senhor, nós temos amor, nós sabemos ofertar liberalmente, não por necessidade, mas sim para suprir o que a obra do Senhor precisa. Através dessa parábola, nós vemos que muitos podem estar no caminho, na direção, mas vai fazer ou não vai fazer. Mas quando o Senhor nos chama no propósito, Ele nos chama o quê? Para fazer a obra. E quando Ele vier, vai dar a recompensa. 2 denários era um salário. Será que você daria o seu salário para suprir a casa do Pai? Como tem sido a sua oferta? Se você tem uma mente de conquistador, o Senhor já te conquistou e mostra que você fazendo a obra, o seu melhor, Ele vai dar recompensa para você. É tudo no tempo certo. Quanto mais nós olhamos para a casa do Pai, a necessidade do Pai, o Pai olha para o que nós precisamos. Na verdade, a necessidade nossa, ela é suprida mediante como fazemos e como você tem feito a sua oferta, como você tem dado o seu dízimo, quanto o Senhor tem multiplicado na tua casa, como você tem visto. Assim como essa parábola mostra a necessidade, que quando aquele homem estava caído, todos passavam de largo e não queriam estender a mão. Assim é a obra do Senhor também hoje. Quantos estão na casa, quantos estão vendo a palavra do Senhor, mas não se comove, não vê. Mas o Senhor levanta homens e mulheres para ser coluna na casa do Pai, para que nós possamos fazer o mesmo, assim como esse samaritano, através dessa parábola, nos ensina. O próprio Jesus mostrando que quando Ele vier, Ele vai dar o que nós precisamos. E o que você precisa essa noite? Conquistar com o Senhor é fazer. Se coloque de pé. É o mês que nós iremos trabalhar a conquista do território, seja na tua casa, nas suas finanças. O Senhor vai dar tudo o que você precisa e você faça para a causa do Senhor, que é manter a obra do Senhor, e você verá o Senhor em pró de cada conquista. Tudo vem no tempo certo e é o nosso tempo de servir ao Senhor. Levanta a tua mão, o teu envelope. Através, Senhor, essa palavra estava ali, Senhor, Deus amado, Pai, tudo preparado para que nós possamos, através da tua palavra, aprender a ter misericórdia, a ser generoso, a ter amor. O que fazemos para a tua casa, Senhor, é como esse samaritano fez. Ele não passou de largo. Ele viu que precisava, necessitar, estendeu a mão. Assim é o Senhor para conosco. É o Senhor que estende a mão, é o Senhor que nos ensina a conquistar. É o teu Espírito Santo que toca em nós, para que possamos fazer o nosso melhor. Uma oferta generosa, uma oferta, Senhor, com o propósito de servir e ver essa casa, Senhor, adornada, enfeitada, sempre cheia de alegria. Não é por obrigação, mas sim, Senhor, pelas nossas necessidades ser suprida todos os dias, Senhor. Por isso eu abençoo os teus filhos, que este mês, Senhor, de abril, seja um mês de conquista, Senhor. Seja um mês de vitória, que muitos possam testemunhar da tua grandeza, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amados? Seja generoso para a casa do Pai. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graça e paz, amém, queridos? Abra comigo em Isaías, capítulo 64, versículo 8. Você que está com a tua Bíblia aí, amém? Isaías, capítulo 64, versículo 8. E hoje nós vamos falar de um Deus perfeito
Deus perfeito que usa o imperfeito. Quem somos nós nesse Deus? Quem é esse Deus em nossas vidas? Quando você decidiu hoje sair da tua casa e render culto ao Senhor, como você saiu da tua casa hoje? O que você colocou diante do Senhor hoje, sobre a tua casa, sobre a tua vida? Até onde você se sujeitou a este Deus? Hoje nós vivemos um tempo, irmãos, que a palavra de Deus ela está sendo ministrada de várias maneiras. Tem vários tipos de ministros, vários pregadores, mas a palavra ela é uma só, e ela provém do trono da graça do Todo-Poderoso. E aqui a palavra veio ao profeta Jeremias, dizendo: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos o barro, Tu és o oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Isso aqui é muito forte, irmãos, na nossa vida, porque sim, o Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é o Criador de tudo e de todas as coisas. E assim como é o barro na mão do oleiro que toma forma, que é colocado numa roda, e ele é feito para a glória daquele que o está fazendo. Assim somos nós na mão do nosso Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos fez para a sua honra e a sua glória. Somos imperfeitos. Muitas situações, muitas decisões tomamos por nós mesmos e deixamos de consultar muitas vezes o Pai. E algumas colheitas não são boas na nossa vida, mas o Senhor, Ele tem o poder de mudar as coisas. O Senhor tem o poder, e a Bíblia diz que Ele é o dono do tempo, e que há um tempo determinado por Ele para todas as coisas. Nós que cremos nessa palavra precisamos entender e se lançar na profundidade, na essência daquilo que o Senhor quer falar. Por exemplo, quando eu digo que há muitos pregadores, há muitos ministros, hoje, se você quiser ir assistir um culto, uma palavra que ela seja motivacional, uma palavra de autoajuda, você tem. Se hoje você quiser ouvir uma palavra que fale só de bênçãos, vitórias e bem-aventuranças, você tem. Por quê? Porque hoje você tem uma ferramenta chamada internet, e você decide o que você quer ouvir. Estão entendendo o que eu quero dizer? Você escolhe aquilo que agrada aos ouvidos. Mas há algo que nós precisamos entender, que muitas vezes, nós vamos sair da casa do Pai com dor, porque não vamos ouvir aquilo que queremos ouvir, mas com certeza vamos ouvir daquilo que precisamos. Hoje eu disse à bispa, uma igreja que não confronta o pecado, uma igreja que o irmão ou a irmã, ele peca, continua pecando e é confortável nesse pecado, esse não é o evangelho da salvação. Porque o evangelho veio para trazer mudança de vida. O evangelho veio para renunciar. A Bíblia diz que o evangelho é arrependei-vos, porque é chego o reino de Deus. Pouco se ouve falar nos dias de hoje de arrependimento. Pouco se vê os pregadores falando de uma mudança ou confrontando o pecado. Porque é o tipo de pregação que não enche igreja. Pelo contrário, esvazia. Não gostei do culto, não gostei da palavra, não gostei do pregador. Por quê? Porque as pessoas, elas pensam assim, eu preciso mudar para estar na igreja. Não, irmãos, nós precisamos estar na igreja para Jesus nos mudar. Quem nos muda é Jesus. Se você esperar mudar,
Se você esperar acertar a tua vida para servir a Deus, sabe quando você vai servir? Nunca. Por isso aquele que é perfeito, que é Deus, nos chama e nos usa na nossa imperfeição. E eu vou dar exemplo bíblico para você nessa noite. E eu quero, irmãos, que você sinta que essa palavra fale ao teu coração. Deus, Ele não usa pessoas extraordinárias. Deus usa os menores. Deus usa aqueles que realmente, se não for o Senhor, nada acontece. Não é pelo teu QI, não é pela tua condição financeira, não é pela tua força física, é pelo poder de Deus. E Deus tem um olhar totalmente diferente para cada um de nós. Deus, Ele é específico sobre a vida da Franciele, sobre a vida do irmão Vivaldo, a Cristiane, a Karen, cada um de nós. Deus, Ele tem um olhar. Deus conhece você intimamente. Deus conhece você no secreto. Deus sabe o que te dói, sabe o que te alegra. Mais ainda, Ele sabe do que precisamos. Hoje, quando eu estava preparando essa mensagem para vir para cá, hoje o dia começou agitado, já com trabalho cedo, e eu tive que recusar o trabalho. Porque se eu tivesse aceito o trabalho de hoje, eu não estaria aqui agora ministrando esta palavra. E eu aprendi que a vida ela é feita de escolha, e eu escolhi servir a Deus. Então meu lugar é aqui, eu não posso abrir mão disso aqui. E hoje, irmãos, preparando esta mensagem, talvez você consiga entender o que eu quero te dizer. Talvez você, como eu nunca me achei capaz, eu nunca me achei um bom pregador, eu nunca me achei nada, irmãos, eu não me acho nada. Quem tem a misericórdia é o Senhor, é Ele, é Ele. Talvez você tenha o mesmo pensar que eu, de olhar e falar assim: como pode Deus me usar? Como pode Deus manifestar-se através da minha vida? Quem sou eu? Quem sou eu para que tudo isso esteja acontecendo? Eu quero só que você guarde uma palavra que eu vou dizer. O Senhor é o Pai, amém? Nós temos um Pai, como diz a canção, um Pai de amor. Ele é o oleiro, você é o barro ele é pisado, ele é amassado. O barro tem forma? Quem dá forma? O oleiro. E às vezes nós estamos como a terra em sua formação, sem forma e vazia. E o Senhor entra na nossa vida e Ele começa a brilhantar as coisas. A luz de Cristo, a luz de Jesus começa a vir sobre a minha, sobre a tua vida, e as coisas começam a mudar. Quando que nós vemos que o Evangelho está dando certo na nossa vida? Quando somos gratos a Deus. E como somos gratos a Deus? De palavras? Não, queridos, de atitudes. Aquilo que nós fazemos para Deus. O que você faz para Deus? Até onde o Senhor pode contar com você? O que você sacrifica por Ele? Porque quando você ama um amigo, você sacrifica. Quando você ama um amigo, você está junto dele, sim ou não? E Jesus é o verdadeiro amigo, e Ele se sacrificou por mim e por você. E o que você pode sacrificar por Ele? Pare para pensar. O que você tem sacrificado? O que você tem renunciado por Ele? Como você tem sido com a casa dele? Como você tem sido com o templo dele, que é você também? Como você tem sido? Como você tem levado as coisas? A Bíblia diz em Tiago 1 que se falta algo, peça a Deus, que Ele dá deliberadamente àqueles que buscam com fé. Porque quem pede com fé recebe, amém? Mas quem não tem fé, ele não tem direção. Ele é levado como um vento de um lado para o outro. E o crente sem direção não é assim? É o crente pipoca, cada hora está numa igreja, assim ou não? Tem crente que é pipoca, cada hora está no lugar. Por quê? Porque ele não tem direção. Ele quer uma palavra, ele quer revelação, ele quer bênção, ele quer milagre, mas ele não quer comprometimento. Não tem direção. E não sou eu que digo, a Bíblia é quem diz. Hoje eu estava conversando com meu pai, eu falei: pai, lembra da Bíblia? Quando Malaquias ali parou de profetizar, houve um tempo que cessou-se o Evangelho, esse tempo chamado período interbíblico. Quem já estudou isso aí? Quem já estudou? Período interbíblico, 400 anos de silêncio.
400 anos, queridos, que ninguém profetizava, ninguém adorava a Deus, ninguém pregava, ninguém adorava, nada, não acontecia nada. Para pensar, irmãos, 400 anos que ninguém colocava a mão na palavra de Deus, ninguém lia um versículo, ninguém falava nada. E aí nasce João Batista. João Batista, que foi o pregador, que não era um pregador de conveniência, ele não pregava o que o povo queria ouvir, ele pregava o que Deus mandava ele pregar. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chego o reino de Deus. Nós, queridos, precisamos andar nesse mesmo caminhar. Não podemos deixar as coisas de Deus no silêncio. Nós temos a palavra de Deus, a boca de Deus, que é a Bíblia. Nós temos os louvores. Agora, como nós estamos fazendo tudo isso? Deus usa o imperfeito quando o imperfeito se deixa ser usado, quando não fica arrumando desculpas e mazelas para fugir das suas responsabilidades. Quando Moisés, ele achava que tinha a língua pesada demais, tinha dificuldade para falar, Deus escutou o que Moisés falou, mas ele disse assim: não se preocupe, quando você tiver que falar, eu falarei por ti, só vai e faz o que eu estou pedindo. Irmão, se Deus te colocou, olha para mim, se Deus te colocou para fazer algo, Ele te capacita. Se Deus levou você em algum lugar, Ele vai te direcionar. Deus não vai levar você no lugar e te abandonar ali. Se Deus vai levar você num deserto, ouça bem, no deserto onde não tem nada, Ele vai mandar os recursos que você precisa onde você está, porque Ele é Deus. Em 1 Samuel 16, quando fala da unção ali de Davi, do filho de Jessé, Deus vai falando com Samuel: olha, Samuel, eu não olho como o homem vê, não. Não atenta nem para a aparência, nem para a estatura dele, nada disso. Porque o homem olha o exterior, mas eu examino o íntimo, o coração. E assim Deus faz conosco. Deus não olha você, o exterior, como o homem olha. Deus olha o teu íntimo, Ele sabe o que está dentro de cada um de nós. Então Samuel estava ali e falou: vai, e eu vou dizer para você quem é que você vai ungir. Mas não fica atento à estatura, não é grande, não é forte. É totalmente o contrário do que você está pensando. Juízes 6 fala de Gideão, o menor, o mais pobre. E quando Deus aparece a Gideão, diz que ele vai ser o libertador do povo, dos midianitas. E Gideão diz: mas como? Eu sou o mais fraco de todos. Deus olha para Gideão e diz: eu sou contigo. Às vezes nós, irmãos, às vezes nós, diante de tudo que enfrentamos, diante de todos os desafios, nós temos esse mesmo sentimento de Gideão: mas Senhor, quem sou eu? E eu digo aqui como servo do Senhor: Ele é contigo. Ele é contigo todos os dias. Deus quer usar você dentro das tuas limitações, dentro das tuas fraquezas, das tuas dúvidas. É nessa área que Ele vai tratar o teu coração e vai te usar. Se é no medo, Ele vai te dar uma coragem que você nunca teve. Ah, eu não sei falar. Você vai falar como ninguém, porque o Espírito há de ensinar a você o que você precisa. Deus, Ele usa as pessoas imperfeitas, irmãos. Paulo, quando foi separado ao apostolado, ele se achava indigno de ser chamado apóstolo. Ele se dizia o menor de todos, indigno, porque ele perseguiu a igreja. Ele matou crente.
Ele dizia: eu era irrepreensível na lei, dizimista fiel, fiel em tudo. E depois ele vai e lança aquela palavra do amor, de Coríntios 13. O amor não é mesquinho. O amor não pensa em seu próprio interesse. O amor não se ensoberbece. Você pode até falar a língua dos anjos, mas se não tiver o amor, nada acontece. E esse amor é com Deus. Esse amor é pela obra. Esse amor também é pela causa. Nós clamamos a um Pai, mas também temos um Pai que está num trono de glória, esperando algo de nós, como filhos abençoados que somos. Quem recebe? Filhos abençoados que somos. E Ele possa dizer do seu trono de glória: vejam aí, vejam, essa é minha filha, esse é o meu filho, a quem me alegro. Esse é obediente. Quantas coisas o inimigo tem se levantado, queridos. Quantas pessoas aí têm enfrentado aí setas, dardos do maligno. Porque o inimigo anda aí em derredor. Espanto noturno, mortandade que assola ao meio-dia, está aí. Você vê o mundo perturbado. O mundo está perturbado. Parece que as coisas estão fora de lugar. Mas você tem a resposta. Você tem a resposta dentro de você. E eu pergunto a você que está aqui nessa noite: vale a pena servir a Deus? Responda, irmãos. Vale a pena servir a Deus? Talvez você tenha uma experiência como eu tive, Deus mandar um anjo a você e perguntar para você como é servir a Deus. E você poder responder: é a melhor coisa da minha vida. Sabe quando você entende quem é Deus na tua vida, que você, ao ler a tua mensagem, você chora. Ao você ser tocado por um louvor, você chora. Quando você lembra de como era a tua vida sem Deus e como é ela com Deus, e você chora. E você saber que mesmo estando na presença de Deus, você enfrenta um monte de problema. Você enfrenta um monte de situações. Mas você tem uma fé que Deus depositou, porque fé é dom de Deus. Ele depositou dentro de você, de cada um de nós. E você tem a certeza de que vai superar tudo isso. Imagina Gideão vendo aquele exército dos midianitas. Deus: olha, tem muita gente aí, Gideão, manda os medrosos embora. Manda aqueles que não querem participar. E a obra de Deus, irmãos, ela é assim. A obra de Deus, ela é feita pelos corajosos. Não adianta ficar dando corda, irmão, em crente que não quer fazer. Porque você só tem problema. Não quer fazer? Não faça. Se vai trabalhar com um ou com dois, mas esse 1 e 2 vale por multidão. É no Senhor. É no Senhor, queridos, que nós passamos e enfrentamos tudo. É Ele, é por causa dEle que nós estamos aqui. É por causa dEle. Se você está adorando, é a Ele. Você está ali em pé no diaconato, às vezes até com mais idade que os irmãos, os anciãos na intercessão, é por causa dEle. Está ali na porta, é por causa dEle. Você veio aqui por causa dEle. E Ele está aqui, queridos, passeando no nosso meio. Por isso que quando nós se ajuntamos aqui, tem que ser com muita alegria, com muita adoração, muito júbilo, porque o Senhor dos exércitos é o nosso auxílio. Gideão estava ali escondendo trigo por conta da fome, e o anjo aparece ali: o Senhor é contigo. Deus te escolheu. E ele começa a ver problema. Como? Eu sou o menor, eu sou o mais pobre. Pois é, mas Deus não é quem você é quem te escolheu que manda, irmão. É o dono da promessa. É o dono da promessa. Se Deus está dizendo: eu
sou contigo, acabou, irmão. Quem vai se levantar contra Deus? Você pensa que é fácil a coisa para crente, irmão? Você pensa que Abinadab, os irmãos de Davi, facilitou para ele? Um irmão enjeitado, um filho bastardo. Quando ele chegou aos irmãos, o que você está fazendo aqui, Davi? Quem te chamou aqui? E ele tinha ido fazer o quê? Levar alimento para os irmãos. Tinha ido tratar dos irmãos. Em obediência ao seu pai. Quanta coisa, irmão, você faz em obediência. Quanta coisa você faz por bem e recebe mal. Mas quem vai te honrar lá na frente é Deus. Então tem situação que vai chegar para você e você vai dar glória agora. Tem situação que vai chegar na tua vida que é para alavancar você. Como Golias, por exemplo. Se não fosse o Golias, como é que ia ser a vitória, a ascensão de Davi? Se não fosse os midianitas, como é que ia ser se levantar Gideão? Jerubbaal. Os pais de Gideão tinham estátua de Baal. Adoravam a Baal, idólatras. A cidade toda se rendeu a Baal. E Deus deu uma ordem lá para Gideão destruir a estátua de Baal. É igual você chegar ali, ó. Deus manda você ir lá e quebrar aquela imagem que está na entrada da cidade lá. Você vai arrumar problema ou não vai? Vai ou não vai? Mas se Deus mandar, meu irmão. Se Deus mandar, vai cair. Porque hoje a igreja tem muitas vezes medo de se levantar, porque tem medo de ser perseguida. Mas a igreja ela já é perseguida. Ela é e sempre será. Porque Jesus Cristo disse: se perseguiram a mim, quanto mais aos servos. Então nós vivemos hoje um tempo que temos essa liberdade de vir aqui cultuar a Deus, que muitas vezes não é valorizado. Tem países aí que não pode fazer o que nós fazemos aqui. E as pessoas não valorizam. Vai chegar um dia que as pessoas vão se espremer para ter um cantinho na presença de Deus, e não terão. E hoje nós temos tudo. Nós temos um tesouro num vaso de barro. Nós somos obra das tuas mãos. Se você está de pé hoje aqui, é por Ele. Se tua família está guardada hoje, é por Ele. Se tudo está dando certo, é por Ele. Vai vir luta? Vai, irmão, muitas. Perseguições, muitas. Tristezas, muitas. Mas terá muitas alegrias também. Nós não servimos a Deus pelo impacto agora na nossa vida. Nós servimos a Deus aqui nessa hora, aguardando o precioso dia da salvação. Estamos semeando para um futuro que a Bíblia já declarou qual é, para quem vai servir e também para quem não vai. Quem são os que ficarão de fora? A Bíblia já disse quem ficará de fora. Muitos são chamados, muitos. O chamamento é para todos. Agora, ser escolhido é o posicionamento de cada um. Aí é você com Deus. Aí é você quem vai dizer. Porque ninguém vai levar no colo o outro. A salvação, ela é individual. E nós precisamos despertar, queridos, a igreja. E começar a pregar: arrependei-vos. 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 Porque é chego o reino de Deus. Mudança de direção. As pessoas vêm à igreja, querem ver sua vida mudada, mas não querem mudar de vida. Assistem uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões, não tem força. Sabe por quê? Porque o inimigo rouba as forças. Você vê, às vezes você vê um crente na igreja questionando de oferta. Você vê um crente na igreja questionando de dízimo.
Mas no mundo o cara gasta R$1.000 numa balada, cheirando cocaína, bebendo cachaça com os amigos. Aí ele sai contando como se isso fosse a melhor coisa da vida. Eu estourei, sabadão, moí R$1.000, cara, na mesa. E conta aquilo ali como se fosse um testemunho. Por quê? Porque as coisas do maligno estão nele. Porque o que a boca fala, o coração está cheio. Estão entendendo o que eu quero dizer, irmão? O cara é tabagista, aí ele fuma 2 maços de cigarro por dia, ele passa a vida inteira fumando, ele fuma um carro, ele fuma uma casa durante uma vida. Mas quando vira crente, ele não consegue fazer nada para Deus. Quer dizer que quando estava no mundo, os recursos dele serviam o mundo. Mas quando ele está na presença de Deus, os recursos dele é só para ele mesmo. Para Deus não serve. Consegue entender o que eu quero dizer? Não. Estamos com Deus ou não? Ele pode contar com a gente ou não? O tempo todo. O tempo todo. O interessante é que quando chega a hora, é o que a bispa ministrou. Estava lá o levita, estava lá quem devia fazer diferença. Quem fez diferença foi o samaritano, que é o povo que nem se relacionava com o povo de Deus. Muitas vezes o problema está aí, irmão. O discurso é bonito, a fala é bonita, mas o testemunho é zero. Quanta gente, eu creio em Deus, eu tenho fé. Até onde? Até quando? Olha o que acontece. Às vezes você faz parte de uma igreja que você simplesmente não quer produzir nada. Você muda de igreja, vê uma unção em você de obreiro de primeira linha. Você começa a fazer tudo. Começa a trabalhar que nem de sol a sol. Por quê? Porque quer espaço. E quando vier o espaço, será que não vai voltar como era antes? Quanta gente, irmão, caminhou aqui, ó. Eu não concordo com célula, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Hoje estão em outras igrejas fazendo tudo que não fazia aqui. E fazendo campanha para tirar os irmãos que estão aqui. Isso é reino? Isso é reino, irmão? Poxa, você sai de um lugar, glória a Deus, deixa a porta aberta. Eu sou grato o tempo que eu passei lá, o tempo que eu fui cuidado, o tempo que investiram. Não, irmão, vira inimigo mortal. Tomara que feche. Você está lá ainda? Ah, se eu fosse você, eu vinha para cá. Aí vem as propostas indecorosas. Irmão, a vida é feita de escolha. Agora, o que eu acho engraçado, eu falo como ministério Shekinah, porque eu sei o que passamos aqui. Quando estava todo mundo estragado, você não viu um desses pastores aí na porta deles para evangelizar. Você não via um desses aí fazer uma visita na casa deles. Depois que está tudo tratado. Aí vão fazer campanha para arrancar da igreja dos outros. É isso que eu acho tremendo. Tiraram o irmão. Peguei o irmão estava desviado, estragado. Trouxe o irmão para a igreja. Depois que o irmão estava aprumado, fizeram campanha para tirar. Gente, isso não é evangelho. Isso não é evangelho, nunca foi. Nunca foi. Tem que visitar o irmão quando o irmão está na pior, quando o irmão não está produzindo nada. Cadê esses pastores, irmãos? Cadê, irmãos, esses evangelistas? Nós precisamos de acordar para as coisas. E sabe onde nós estamos plantados, queridos? Dar fruto. João 15, você e eu fomos chamados para dar fruto, porque aquele que não tem fruto, a Bíblia diz que vai ser arrancado e jogado no fogo. Crente tem que dar fruto. Ele é o Pai, Ele cuida das nossas vidas. Olha como está a tua vida, o que você tem esperado de Deus. Jesus Cristo disse, a árvore é vista pelos frutos. Quais são os frutos que você tem para apresentar? Apresente-os diante do Senhor. Mas eu quero dizer algo para você. Se nós somos o barro, a nossa oração nessa noite, Senhor, se tem algo que precisa ser mudado, o Senhor tem liberdade em mim. Se tem algo, Senhor, que não está de acordo,
Amassa de novo esse barro. Põe na roda, Senhor, de novo. E faz de mim um vaso novo, um vaso sem trinca. Um vaso de honra. Porque muitas vezes nós somos um vaso até bonito, mas a gente é um vaso solitário. Um vaso trincado que nada para dentro. E nós precisamos ser vasos cheios. Cheios da unção de Deus. Quantos vasos você olha ali? Nossa, que vaso bonito. Vai ter um buraco lá, tudo que você joga lá vai embora. E tem muito crente assim, irmão. E está trincado. Está furado embaixo. E a palavra de Deus não permanece. As coisas de Deus não permanecem. Tudo entra e sai. E você não vai vendo grandes mudanças. Tem aquele que é bonito, mas ele é solitário. Ele se isola em meio à congregação. Não quer papo, não quer relacionamento. Nós somos família. Fomos chamados para andarmos juntos e a entender a dificuldade um do outro. E nós estamos falando de afinidade, estamos falando de comunhão. São coisas bem diferentes. Bem diferentes. Quantos hoje, irmãos? Quantos hoje? Dos nossos irmãos aqui dessa igreja estão aí lutando com enfermidade. Estão com algum parente enfermo. Estão passando a situação mais devastadora da sua vida. Mas você e eu não sabemos. Mas Deus sabe. Cabe a nós, como família de Deus, orarmos para que o reino, as coisas de Deus se estabeleçam sobre a vida de cada um. Às vezes nós estamos aqui no altar, igual que tem hoje mais reduzido, mas tem o Eric, Yasmin, Karen, Juliana, o presbítero, cada um com as suas lutas, cada um com as suas guerras. Nós não sabemos o individual de cada um, mas Ele sabe. Ele sabe. Tem dia que a gente está aqui adorando e o coração está sangrando, as lágrimas vêm nos olhos, porque a gente só sabe fazer isso aqui, adorar a Deus. Adorar a Deus, entregar a Ele o nosso melhor. Então vamos fazer isso nessa noite. Se coloque de pé. E é isso, irmãos. Deus, Ele é o teu Pai, o nosso Pai. E você é como barro nas tuas mãos. E deixa Ele tomar você nas mãos hoje. Deixa o Senhor cuidar de você. E grandes coisas, esse mês de abril, foi dada uma unção sobre a tua vida. Essa unção de conquista foi derramada sobre esta igreja. Esta palavra liberada na quinta-feira, e ela está valendo sobre a nossa vida. Você tem um Pai. Coloque diante dele esse Deus que olha para você nesta noite, não pela tua aparência, não por quem você é, mas o teu íntimo, o teu coração. Ele te sonda, Ele te conhece. Comece a falar com Ele aí no teu lugar. Meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Diga que você ouve a voz dele. Eu ouço a tua voz. Eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. No teu poder, a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser no rio desse amor.
Shekinah. Você crê? Você crê que o Senhor está aqui sobre este lugar? Sobre a tua vida? Clame a mim e responder-te-ei, diz o Senhor dos exércitos, o Criador de todas as coisas. Clame a Ele nesta noite. Derrama, Senhor, desta Shekinah, desta presença. Pai querido, cuida da nossa casa. Cuida, Deus, dos nossos filhos. Senhor, enquanto nós te adoramos, enche este lugar, Senhor. Nos faça vasos novos nas tuas mãos. Deus, tu tem o poder de refazer todas as coisas. Nós somos barro, Pai, na tua mão. Nos colocamos totalmente, Senhor, na tua dependência. Deus, traz o alívio àquele que precisa nesta noite. Traga a tua cura. Deus, que as tuas misericórdias se renovem nesta noite. Olha para nós, Senhor, aqui. Recebe o nosso louvor. Meu Deus, recebe a nossa adoração, Pai. Não somos nada, Senhor, sem Ti. Não somos nada, meu Pai, sem a Tua presença. Socorre-nos, Senhor. Socorre-nos, Pai, porque precisamos de Ti. Olha para os nossos irmãos, Pai. Aqueles que não puderam estar no Seu culto hoje à noite. Que estão enfermos. Que estão passando, Pai, as Tuas guerras. Envia o Teu anjo lá, Senhor. Envia, Pai, a Tua unção sobre este lugar. Pai, eu profetizo aqui, Pai, em nome de Jesus, segundo a palavra que o Senhor deu a mim, mês de abril, sobre esta unção de conquista. Eu sei que a conquista é em meio às lutas. Eu sei que a conquista é em meio às guerras. Então prepara estes testemunhos, Senhor. Prepara, Deus, estes testemunhos da Tua igreja. Que sejam todos para brilhantar a Tua presença sobre este lugar. Porque Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Enche este lugar. Enche este lugar com a Tua Shekinah, Senhor. Enche, Pai. Derrama, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Meu maior prazer estar em Tua presença, prostrado aos Teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Ouço a Tua voz, eu sinto Teu poder aqui. Quero mais de Ti, Senhor, do Teu poder, da Tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Ser nos rios desse amor. Oh, glória. Estenda tuas mãos aqui em direção ao altar. Pai querido, Deus eterno, eis aqui, Pai, os pedidos de oração que são entregues diante do Senhor, diante do Teu altar. Meu Deus, o Senhor sabe tudo o que está aqui, Senhor. Porque o Senhor é o dono da promessa. E nenhum dos Teus desígnios podem ser frustrados. Meu Deus, ensina-nos o Teu caminho, Senhor. Ensina-nos, Pai, a se alegrar em andar nas Tuas veredas.
Nos direciona, Pai. Deus, olha para esta caixa de oração, para os pedidos que foram entregues aqui. Resplandeça a luz do teu rosto sobre cada um deles. Que a tua graça e a tua misericórdia seja, meu Deus, com cada um. Assim como somos o barro nas tuas mãos, Senhor. Tu és o nosso dono. Tu és o nosso provedor. Tu és, Senhor, e sempre será. Olha para nós nesta noite. Ensina-nos a entrarmos na tua presença. Ensina-nos a tocar o Senhor, Pai. Que estejamos com o coração alinhado com o Senhor nesta noite. Oh, meu Pai, olha para nós nesta noite, nos perdoa os nossos erros, perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas diante de Ti, e nos ajuda, Pai, neste propósito, como o Senhor tem sido tão bom, Senhor, até aqui. Assim como o Senhor foi com Davi, como o Senhor foi com teu servo Moisés, Pai, com Abraão, o patriarca. Todas as tuas promessas se cumpriram, Senhor. Como o Senhor foi na vida de Gideão. Pai, sê com cada um de nós. Nos levanta. Nos usa, Pai, na nossa fraqueza. Nos usa, Pai, nas nossas limitações. E mostra que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Ainda que tudo diga que não, nós ainda confiamos no Senhor, o Deus da nossa salvação. Recebe, Deus, tudo o que fizemos aqui. Aqui eu entrego a vida de cada irmão e de cada irmã na tua presença, diante deste altar, e peço que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Estenda tuas mãos aqui. Lembrando que amanhã, culto da primícia. Amanhã, culto da primícia. Traga a tua primícia, apresente diante do Senhor, apresente a tua dispensa, apresente diante do Senhor. Lembrando, a mesa da primícia, ela é do Senhor. Ela é do Senhor. E nós vamos orar amanhã aqui, você juntamente comigo, e vamos profetizar sobre esta mesa. E Deus há de suprir a necessidade dos seus, amém? Que o Senhor, nosso Deus, Ele te abençoe e que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o nosso Deus levante sobre ti o teu rosto e lhes dê a paz, pois agindo Deus, igreja,